Falando sobre as briófitas. Como eu já mencionei, as briófitas elas são plantas avasculares, ou seja, que não possuem vasos condutores de seiva. São plantas que, portanto, apresentam um pequeno porte. A difusão de água, o transporte de água e sais minerais acontece célula a célula, o que limita o tamanho do corpo desses vegetais. Pessoal, lembra que eu falei que existe uma fase da vida em que as plantas são diploides e uma outra fase em que elas são haploides? Ou seja, existe uma estrutura 2N, uma estrutura de corpo aí dos vegetais 2N, que é o esporófito, e uma estrutura haploide, que é o gametófito. Pois bem, pessoal, ao longo da evolução das plantas terrestres, a gente vai vendo uma migração de uma fase gametofítica predominante para uma fase esporofítica predominante. Então, quando a gente fala em briófitas, a gente tem que saber que nas briófitas, a fase gametofítica é dominante sobre a esporofítica. A fase esporofítica, ela é efêmera, ela acontece de maneira muito rápida e ela é dependente da fase gametofítica. Olha aqui para essa estrutura, pessoal, para essas briófitas. Quais são os principais exemplos de briófitas? Precisa saber? Precisa, gente. Precisa saber os principais exemplos de cada um dos grupos de plantas. Bom, exemplos de briófitas, musgos e hepáticas, principalmente os musgos, e é isso que a gente está vendo representado aqui nesse esquema. Bom, gente, essa estrutura aqui que a gente está vendo com a flecha é um gametófito, tá? Um gametófito que é a estrutura N, enquanto o esporófito é a planta 2N. Vejam que o esporófito, ele não é verde, tá bom? E ele está crescendo sobre o gametófito. O gametófito é a fase dominante e o esporófito é a fase curta, fase efêmera e dependente do gametófito. Tudo bem? Essa situação vai se alterar nos demais grupos de plantas, como a gente vai ver. Nos demais grupos de plantas, a gente vai vendo uma fase esporofítica dominante. A fase adulta aí, que a gente pode dizer, na verdade, a planta que a gente observa é uma planta esporofítica, é um esporófito, é uma planta 2N. Vamos ver melhor aqui, continuar a falar sobre as briófitas. As briófitas, gente, elas dependem da água para a reprodução. Por que elas dependem da água para a reprodução? Porque os seus gametas masculinos são flagelados. Se eles são flagelados, é necessário que exista um ambiente aí aquático para que esses gametas se movimentem e encontrem os gametas femininos, tá bom? Além disso, elas dependem da água porque de um ambiente mais úmido. Por quê? Porque elas sofrem intensa transpiração. Diferentemente do que a gente vê nos principais plantas, as briófitas elas ainda sofrem intenso ressecamento se elas estão presentes em um ambiente seco. Por isso é que elas vivem em ambientes úmidos e sombreados. Lembrem-se, as briófitas são o primeiro grupo de plantas terrestres. Entretanto, assim como a gente conversou para os animais, elas não apresentam todas as adaptações necessárias para que elas sobrevivam bem em um ambiente totalmente seco, tá? Então, elas dependem da água para que elas não ressequem, para que elas sobrevivam, tá? E também dependem da água para a reprodução. Vamos continuar. Além disso, as briófitas elas não formam órgãos, mas rizóides, cauloides e filóides. Então, ela não tem raiz, caule e folha. Apresenta rizóide, cauloide e filóide. O rizóide, assim como as raízes, permitem fixação, absorção de água e sais minerais. Os cauloides, a sustentação das folhas. E os filóides seriam as estruturas aí que permitem a fotossíntese.